Eu pedi para o ChatGPT jogar na minha cara todas as desculpas que eu dou para não fazer o que eu tenho que fazer. Eu pedi para ele ser direto, ao ponto, e analisar depois de tudo que ele sabe sobre mim, depois de todos os inputs que eu dei para ele sobre mim e sobre o que eu quero fazer, eu pedi para ele analisar tudo isso e jogar na minha cara o porquê que eu não faço. Pedi para ele ser seco, direto, tocar no meu ego. E é isso. São esses 10 pontos que eu vou ler aqui para vocês. Mas tem um plus. Eu vejo muitos vídeos do YouTube também fazendo isso. E na verdade eles só escrevem o prompt, recebem o prompt do ChatGPT e fazem a leitura no YouTube. Porém, eu vou fazer algo diferente. Eu vou ler cada um desses pontos e no final do vídeo eu vou confrontá-los de duas formas. E é isso que eu não vejo a galera fazendo. Porque... Não. Eu vou deixar para o final. Eu vou deixar para o final porque é uma surpresa. Então vamos lá. Eu vou ler cada um deles, essas verdades cruéis que ele falou sobre mim. E depois, no final, vai ter uma parte 2 de eu fazendo uma releitura de tudo isso que ele está falando. E vocês vão entender o porquê que isso é tão importante, esse confronto que eu estou fazendo com que ele faça comigo. E por que é tão importante a parte 2, talvez mais importante do que a parte 1, porque todos nós recebemos críticas. Mas como é que a gente lida com essas críticas? Será que a gente retruca? Será que a gente aceita? Já falei demais. No final do vídeo tem a parte mais importante. Então vamos lá. Aos 10 pontos cruéis que eu pedi para ele me passar. Ponto número 1. Você diz que está perdido, mas na real, você só não quer arcar com as consequências da escolha. Porque escolher exige deixar algo para trás e você tem mais medo da renúncia do que da estagnação. Ponto bem direto. Bem direto. Boa observação aqui, GPT. Vamos lá para o número 2. Você quer mudar, mas continua se cercando de tudo que te mantém exatamente onde está. Rotina, hábitos, pessoas, ambiente. Você quer um novo resultado com os mesmos gatilhos. Boa, exato. Não só eu passo por isso, muitas pessoas também passam. Isso é uma coisa bem genérica, inclusive. Número 3. Você não está esperando o momento certo. Você está esperando não sentir medo. E isso nunca vai acontecer. Porque medo é o pedágio da mudança. Achei isso muito bonito. Quem não aceita pagar, não aceita atravessar. Ou melhor, quem não aceita pagar, não atravessa. Boa. Número 4. Você diz que quer leveza, mas confunde leveza com fuga. Toda vez que o peso aparece, você corre, mas maturidade exige carga. E você ainda não topou crescer. Eu falei que ele não tá bonzinho hoje. Eu pedi para ele ser cruel. Pedi para ele ser cruel, para jogar na minha cara. Igual quando você tá brigando com alguém, a pessoa joga tudo na sua cara. Eu falei, eu quero esse nível de maldade. Você se sabota porque tem medo de descobrir que, mesmo se fizer tudo certo, talvez não funcione. E aí é mais fácil fracassar por preguiça do que fracassar tentando. Porque assim você ainda tem a desculpa. Pão. Essa, quando eu li, eu falei, filha da mãe tá me lendo bem. Número 6. Você fala em autoconhecimento. Olha só, me confrontando real com o que eu faço. Você fala em autoconhecimento, mas usa isso para justificar inércia. Você não está se conhecendo. Você está se estudando para nunca agir. É autoanálise demais e ação de menos. Puta que eu pariu. Olha o nível, olha o nível. Ok, vamos para o número 7. Você reclama que está exausto, mas a verdade é que você gasta a sua energia
mantendo uma vida que você odeia. E enquanto não tiver coragem de desmontar tudo, vai continuar cansado por dentro e sorrindo por fora. Número 8. Você acha que está esperando clareza, mas está morrendo de medo de ver com nitidez o que precisa ser feito. Porque uma vez que você vê, não dá mais para fingir. Número 9. Você se distrai com metas bonitas porque não tem coragem de encarar o vazio que existe embaixo de tudo isso. A verdade é que você ainda não sabe o que te move. E isso te desespera mais do que você admite. E número 10, por fim, que essa 9 também bateu, mas bateu bonito, né? Bateu de deixar uns 3 dias a bochecha roxa. Número 10. Você diz que não sabe por onde começar, mas sabe sim. Você só não quer admitir o quão longe deixou isso chegar. Por mais que eu tenha lido tudo isso aqui, e alguns de vocês podem estar pensando, mas será que é tudo verdade isso sobre ele? Será que é? Será que não é? Será que ele só jogou um prompt ali meio exagerado para chamar a atenção? O que eu pedi para o ChatGPT fazer foi uma análise de mim, mas também uma análise geral de muitas pessoas. De vários inputs que eu coloquei sobre mim e de vários inputs que eu coloquei sobre outras pessoas. Muito do que eu vejo em conversas que eu tenho com pessoas, várias reuniões, vários vídeos, inclusive, que eu vejo pessoas postando e se abrindo e falando o que está sentindo sobre a vida, sobre os projetos, sobre as dificuldades. Eu coloquei e carreguei ele tudo com isso e pedi para ele trazer essas questões para mim, essas 10 questões que eu achei muito relevante. É claro que tem muitas outras aqui, a gente pode passar dias e dias pedindo para ele jogar verdades na nossa cara. Mas eu vou me manter só com essas 10 aqui. E agora chegou o ponto crucial desse vídeo, que talvez você esteja pensando, tá, qual é o diferencial desse vídeo para os outros? Olha só, ontem eu estava num pensamento muito profundo e procurando entender por que a gente tem essa facilidade, às vezes, de não fazer as coisas e de criar desculpas. Se a gente for olhar para isso de uma forma muito simples, a desculpa é de fato uma muleta para a gente não agir. Então, eu fiquei na minha cabeça, mas e se a gente fala sim para tudo? Será que a gente não está se sobrecarregando? Será que a gente não vai parecer igual o Jim Carrey naquele filme Sim, Senhor? Que fala sim para tudo e acaba se sobrecarregando de coisas e a vida dele é transformada pelos sims que às vezes ele nem quer dar, que ele às vezes é obrigado a dar. E por outro lado, e se a gente fala não para tudo, e se a gente dá desculpa para tudo, também o exemplo do Sim Senhor é excelente. É o cara que para tudo ele fala não, se fecha para a vida, não sai do lugar que está. Então, o que eu quero trazer aqui como um exercício é para a gente olhar para todos esses pontos aqui e fazer duas coisas. Uma é confrontar e se defender, e a outra é assumir e agora entender como a gente muda. E por que eu estou trazendo esse ponto aqui? Durante boa parte da minha vida, eu fui a pessoa que me defendia de tudo. E pasmem, eu sempre fui um excelente defensor da minha preguiça, da minha não vontade, ou mesmo da minha procrastinação. Eu era o Jim Carrey antes daquela grande palestra do cara do filme lá, que convenceu ele a falar sim pra tudo. Eu era esse cara. Eu era esse cara e eu estava convencido de que a forma que eu estava vivendo era a forma correta. Mas eu posso falar, e quem disse que não era a forma correta? Esse é o ponto onde eu quero chegar. Muitas pessoas colocam essas questões no ChatGPT e pedem para que ele seja provocativo. Mas pedem para que seja provocativo para gerar
o que dentro do ser humano? Gerar um desconforto. E esse desconforto, ele tem que fazer com que, de fato, a gente faça uma mudança? E por que eu estou falando tudo isso? Porque não necessariamente algo que não está bom, precisa ser mudado. Porque não necessariamente o que não está bom para mim, pode ser que seja diferente para o outro. Pode ser que o outro tenha uma vida, ele construiu uma ideia de vida que ele quer ter que é diferente da minha. O ponto é, todas as vezes que alguém quer confrontar a nossa forma de viver, a gente não pode simplesmente dizer sim ou simplesmente dizer não para aquilo. Se defender, digamos assim. Porque todas as vezes que a gente se defende de forma imediata, existe um perigo muito grande. E é aí onde eu estava há muito tempo atrás. Há não muito tempo atrás, inclusive. Quando a gente se defende, significa que a gente fecha uma oportunidade de evoluir. Então, todas as vezes que alguém te sugere algo novo, te sugere uma forma diferente de ver a vida, de lidar com uma situação, e o seu primeiro impulso é de se defender, dizendo que não é possível, não dá para fazer daquele jeito, mas a vida não é assim que funciona, mas é assim, mas é assado, não dá para ser desse jeito, eu admiro a sua forma de ser, mas não funciona para mim. Todas as vezes que a gente joga diretamente uma resposta dessa, a gente se fecha e a gente se defende de uma forma e que ao mesmo tempo que a gente se defende, a gente reforça quem nós somos e a forma como nós estamos lidando com aquela situação ou com a nossa vida. E é aí que mora o perigo, porque uma coisa é, de fato, você está numa situação onde você não pode fazer nada. E o outro lado é onde você está em uma situação onde você aceita não fazer nada. Era onde eu estava. As pessoas diziam, ah, mas você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E ao invés de eu falar, realmente eu posso, mas eu não quero. Tanto é que eu não quero que eu não estou fazendo nada. Ao invés disso, eu inventava desculpas, falando, não, mas não dá, por conta daquilo, por conta disso, por conta daquilo, por conta disso. E esse é o ponto que eu quero chegar. Cada uma dessas perguntas aqui, eu não vou pegar todas, eu vou pegar 3 para fazer esse exercício para vocês entenderem na prática. Porque eu falei, eu era uma ótima pessoa para dar desculpas. E eu vou fazer isso aqui de uma forma tão verdadeira que eu escrevi esse prompt, ele me deu as respostas e eu li uma ou duas, mas eu não li em ordem numérica. Eu fui lendo uma, primeira, segunda, então eu não li todas. Então não deu tempo de pensar. Eu escrevi porque eu tive a ideia, já coloquei aqui o vídeo para gravar, mas eu não pensei em uma resposta disso aqui. Então eu vou trazer tudo muito real aqui. É a forma como o meu cérebro se organiza para retrucar alguma coisa. E depois eu vou falar como é que a gente organiza essas coisas, essas desculpas na nossa cabeça, para que a gente entenda um padrão. E a partir de entender o padrão, a gente começa a ter mais consciência sobre isso. E depois a gente vai para a segunda parte, que ao invés de retrucar, de se defender, é puxar aquilo para ti e de fato começar a gerar um processo de mudança. Afinal de contas, se você não está bem onde você está e você quer mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar que você está nessa circunstância e procurar uma mudança, não é? Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui é resistir àquilo, chegar naquilo e falar, não concordo. E eu vou te explicar o porquê não está certo. E eu vou fazer com as primeiras 3 aqui. Não, eu vou escolher aleatório, não vou nem escolher em ordem numérica, vou escolher aleatório. Então vamos pegar número 4. Número 4. Você diz que quer leveza, mas confunde leveza com fuga. Toda vez que o peso aparece, você corre. Mas maturidade exige carga. E você ainda não topou crescer. Como é que eu me defenderia disso? Né? O primeiro ponto que eu falaria é, quem é você para falar o que é pesado ou não? Porque você não está na minha pele, você não sabe o que eu vivo, você não sabe o que acontece no meu dia, como eu lido com as minhas emoções. Então, só eu sou a pessoa gabaritada na minha vida para falar o que é pesado ou o que não é.
E quem diz que eu não ajo quando as coisas estão pesadas? Você às vezes olha para mim e está confundido a minha lentidão, porque tem algo me machucando, me pesando, comparando com a sua forma de viver a sua vida, que talvez seja mais rápido do que a minha. E aí você está querendo me comparar e achar que eu tô indo devagar demais? Quem é você? Você não conhece, você não sabe o tempo que eu empenho, você não sabe dos problemas que eu passo, você não sabe das problemáticas, das minhas emoções, você não sabe o que eu tenho que lidar dentro de casa, você não sabe o que eu tenho que lidar no meu trabalho, você não sabe o cansaço que eu tenho no final do dia. Como é que você acha que eu simplesmente não estou procurando... Como é que você acha que eu estou procurando leveza e estou escapando daquilo que é pesado? Sendo que eu lido com o pesado todos os dias. Eu não desisti da minha vida, eu não fugi. Eu tô aqui, tô lidando com o pesado. É como eu lidaria, se eu precisasse realmente retrucar uma dessas, né? Vamos para outra. Vamos para uma 8. Não sei porquê, 4 mais 4 é 8. Então vamos nisso. Você acha que está esperando clareza, mas está morrendo de medo de ver com nitidez o que precisa ser feito. Porque uma vez que você vê, não dá mais para fugir. Como eu me defenderia disso? Se eu tivesse clareza exatamente do que eu precisaria fazer, eu te garanto que eu já estaria fazendo. Porque eu não quero perder tempo da minha vida. O problema é que não está claro, não está óbvio. E às vezes eu começar a fazer algo sendo que eu não tenho a consciência do que eu quero fazer, de para onde eu tenho que ir, simplesmente vai fazer com que eu rode em círculos. Porque é a mesma coisa de você dar um GPS para alguém que a pessoa nem sabe para onde quer ir. Então, se todo caminho funciona, né? Se qualquer destino funciona, eu posso ir por onde eu quiser, e aí se eu for por onde eu quiser, eu não chego em canto nenhum, porque não tem lugar nenhum para chegar. Então, ao invés de me direcionar para algum ponto que eu não sei qual é melhor eu ficar parado e economizar minha energia e fazer aquilo que pelo menos nesse momento faz sentido, até eu procurar o meu sentido. Não é que eu tô parado, não é que eu tô sem fazer nada. Eu tô procurando, eu tô estudando, eu tô correndo atrás das coisas. Mas eu não posso simplesmente investir o meu tempo naquilo que eu nem sei o que é, naquilo que não está claro. Eu estou procurando minha clareza, mas ela não está aqui ainda. E eu vou fazer as coisas quando elas fizerem de fato sentido. Eu vou me movimentar quando fizer sentido. Porque existiu momentos no passado onde as coisas tinham muito sentido, eu fui lá e me movimentei. Mas nesse momento não faz sentido ir para canto nenhum. Então por que raios eu vou me movimentar? E vamos, sei lá, para número 6. Número 6. Você fala de autoconhecimento, mas usa isso para justificar inércia. Você não está se conhecendo, você está se estudando para nunca agir. É autoanálise demais e ação de menos. Deixa eu te fazer uma pergunta, ChatGPT. Como é que a gente constrói um prédio sem fundação? Toda a nossa força, ela está dentro de nós. E se eu desconheço essa força, é a mesma coisa de eu não conseguir usar toda essa fundação. Se eu procuro agir sem me conhecer, eu simplesmente construo um prédio na areia. E qualquer ventinho vai derrubar. Porque eu estou com a empolgação de fazer algo, eu vou lá, começo a fazer. Mas aí entram dois problemas. Como eu não me conheço, eu não sei para onde ir. E como eu não sei para onde ir, qualquer destino válido. Então eu vou ficar rodando, porque eu não vou chegar em canto nenhum. Então eu prefiro investir o meu tempo em me autoconhecer, procurar quais são todas as minhas dores, as minhas complexibilidades, procurar conhecer todas as minhas questões mais profundas, procurar curar as minhas cicatrizes, as minhas dores, enfim, tudo aquilo que não permite que eu viva de maneira plena e consciente. Eu estou buscando a minha cura. Eu estou buscando me conhecer, se conectar com o que tem mais profundo dentro de mim.
Quando eu me conheço melhor, tudo automaticamente se torna mais claro. E aí eu consigo agir com consciência. Bom, eu peguei 3 aqui e deu para vocês entenderem o que eu fiz. Eu basicamente me defendi. E algumas pessoas podem ouvir o que eu falei e falar, caraca, foi muito bom a sua defesa. Tem outras pessoas que falam, nossa, eu poderia me defender de uma forma muito melhor. Não é esse o ponto, não é quais tipos de defesa você tem. Eu quero dizer que com esse exercício aqui, sempre vai existir uma defesa. Sempre vai existir um porquê você não faz algo, ou porquê você faz. E quanto mais força você coloca naquilo e você se certifica que essa força ela coincide com aquilo que você acredita, né? Você está vivendo de fato aquilo que você está falando, essa desculpa ela toma uma força tão grande que se torna uma verdade para você. Agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar. Será que eu pego as mesmas? Será que eu pego outras? Eu vou pegar as mesmas, porque aí serve como um contraste bem mais forte. Eu vou pegar as mesmas agora e ao invés de eu retrucar, de eu me defender, eu vou começar a pegar para mim e falar, eu sou realmente assim. Eu sou realmente assim. Vamos lá, vamos pegar, acho que era 4, né, que eu tinha lido. Era 4. Você diz que quer leveza, mas confunde leveza com fuga. Toda vez que o peso aparece, você corre. Mas maturidade exige carga. E você ainda não topou crescer. É verdade. É verdade. Eu tenho uma dificuldade muito grande de permitir com que as coisas pesadas fiquem dentro de mim. Porque toda vez que algo é pesado, é desconfortável, aquilo mexe tanto com a minha estrutura, aquilo mexe tanto com as minhas emoções, aquilo me bagunça num nível tão grande que eu quero fugir. Eu quero parar, que eu quero pedir que aquilo pare. E eu sei que a mudança exige o desconforto, mas quando o desconforto vem, eu não consigo lidar muito bem. Eu não aprendi a lidar muito bem com isso. E eu gostaria de talvez me tornar uma pessoa que seja mais capaz de lidar com momentos desconfortáveis, de entender de uma forma plena que o desconforto ele não vai me matar, que o desconforto ele está lá simplesmente para mudar a minha estrutura psicológica, mas eu não consigo e eu fujo. Então quando algo começa a pesar, eu dou um jeito de fugir, eu dou um jeito de me desculpar, de falar que eu não consigo, de que aquilo não é para mim. Eu às vezes desisto na primeira oportunidade, porque eu sei que vai ser muito desgastante. E esse desgaste eu sinto que não vale muito. Então é por isso que eu não consigo mudar. Porque eu quero a leveza, mas eu sei que para eu chegar na leveza, eu preciso passar por um momento de peso. É igual um peso na academia, é igual quando você vai na academia, começa a puxar um peso, você começa a fazer com 15, é muito, muito, muito pesado, mas aquele peso, depois de um certo tempo, vai causar na sua estrutura muscular um crescimento de fibra muscular e você vai ficar mais forte. E aquele mesmo peso que você antes morria para levantar, agora vai estar leve. Por quê? Porque você passou por esse estado onde você teve que lidar com aquilo que era pesado e depois você se acostumou, você se transformou e agora o que é pesado ficou leve. Mas de fato eu tenho esse problema e é uma coisa que eu quero mudar. Agora a gente vai para o número 9, se eu não me engano era isso. Você se distrai com... Não era o número 8. Você acha que está esperando clareza, mas está morrendo de medo de ver com nitidez o que precisa ser feito. Porque uma vez que você vê, não dá mais para fugir. Isso é completamente verdade. Completamente verdade. Eu tenho uma ideia muito boa do que eu quero fazer. Eu tenho uma... Tudo bem que não está 100% escrito, tudo bem que não está 100% digitado, planejado, arquitetado, como algumas outras coisas da minha vida
eu consegui fazer de uma forma muito, muito organizada. Isso eu não consegui ainda, essas coisas importantes que eu quero fazer, principalmente relacionado ao meu trabalho. Mas eu tenho uma ideia de início que ela é muito nítida, muito nítida. Por exemplo, esses vídeos que eu estou fazendo são coisas que eu já queria ter feito muito no passado. E eu tinha certeza, é como se alguém chegasse até em mim e falasse, faça isso. Não se preocupe com o que vai vir depois. O depois vai ficar nítido quando for o momento de ficar nítido. Mas nesse momento, faça aquilo que faz sentido, que já está nítido, que já está claro, já está óbvio, está na sua cara. Mas você quer se preocupar com lá na frente. Então se preocupe só com o momento de agora. E eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade de olhar para tudo aquilo que é complicado, para tudo aquilo que não está 100% claro, 100% desenhado, planejado, arquitetado. E eu tenho uma complexibilidade muito grande de iniciar aquilo que não está com todos os porquês, todos os comos. E eu até faço, mas eu sempre faço ali com medo de não dar certo, com medo de, pô, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não estou perdendo tempo fazendo esse negócio aqui? Mas no fundo, quando eu olho para dentro de mim, para o meu coração, eu sinto que não, eu sinto que é exatamente o que eu tenho que fazer. Porque aquilo vai me transformar, aquilo vai me ensinar uma forma diferente de... Vai me ensinar uma coisa diferente, e com aquela coisa diferente eu vou conseguir dar o próximo passo. Mas eu me cago de medo, eu me cago de medo. E quanto mais nitidez eu tenho, quanto mais clareza eu tenho sobre o que eu tenho que fazer, mais temor eu tenho, porque vem mais responsabilidade, vem mais coisa para fazer. E aí eu me sinto às vezes sobrecarregado, porque eu tô lidando com um monte de coisas na minha vida e agora essa que tá cada vez mais clara, como se tivesse um patrão falando, ó, chegou mais tarefa para você fazer. Vai ter que ficar até mais tarde para fazer. E eu não consigo repousar, não consigo descansar. Mas quando eu tô descansando, quando eu tô repousando, eu reclamo porque a minha vida não tá acontecendo. E aí eu fico nesse looping absurdo. Vamos agora para o número 6, exato. Você fala sobre autoconhecimento, mas usa isso para justificar inércia. Você não está se conhecendo, você está se estudando para nunca agir. É autoanálise demais e ação de menos. Você está coberto de razão, você está coberto de razão. Eu sinto que às vezes eu uso o termo autoconhecimento como uma muleta para ir no ritmo que é confortável para mim. E esse confortável para mim é confrontado todas as vezes que eu me sinto parado, que as coisas não estão acontecendo da forma como eu gostaria. E óbvio que eu faço sim ali um estudo, eu procuro me conhecer, eu procuro olhar para os meus sentimentos, mas eu faço isso de uma forma às vezes tão minuciosa que acaba sendo cansativa e eu fico muito na parte teórica aqui, às vezes até mesmo na prática do dia a dia, mas todo o aprendizado que eu tiro de todo esse trabalho que eu estou fazendo internamente, que me dá muita energia, muita empolgação para fazer, eu sempre pego e falo, não, mas esse não é o momento. Não é o momento agora de fazer isso, porque eu ainda estou me analisando. Eu ainda estou aprendendo coisas sobre mim, eu ainda estou conhecendo a minha força. Então, quando eu conhecer a minha força plenamente, aí sim eu vou estar pronto para agir. E esse é um problema muito grave, que eu realmente quero mudar dentro de mim. Bom, aqui eu trouxe 10 pontos que o ChatGPT me deu, pontos duros, diretos. Depois, a gente pegou 3 pontos para se defender e os mesmos 3 pontos para reforçar o que o ChatGPT estava falando sobre nós. E aí você pode perguntar, Evan, por que você está fazendo isso? Qual é o intuito desse exercício que você está fazendo? Isso aqui não foi ensaiado. Isso aqui não foi escrito. A única coisa que tem escrito aqui é a tela do meu computador com um ChatGPT aberto, com um prompt que eu escrevi e o resultado que ele me deu. Todo o resto está vindo na minha cabeça. Nós temos uma facilidade
absurda, algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Eu sinto uma pessoa, eu sinto que eu tenho muita facilidade para fazer isso, que é arranjar uma desculpa para as coisas. Só que ao mesmo tempo, eu tento ponderar um pouco as coisas, entender que não é tudo que as pessoas estão me falando que eu tenho que simplesmente ir lá, aceitar e fazer. Óbvio que se eu pudesse pegar todas as qualidades de todas as pessoas para ir lá e agir de uma forma igual elas agem para conseguir as coisas que elas conseguem, seria lindo. Mas será que elas estão na mesma situação de vida que eu estou? Então, é muito fácil eu querer me comparar, né, com uma pessoa que está em uma outra condição financeira, com uma pessoa que está numa outra cidade, num outro país, falando uma outra língua, se conectando com outras pessoas. Ouvir tudo que ela tem para falar, pode ser até que seja uma pessoa que começou lá de baixo e já está aqui em cima. É muito fácil ouvir daquela pessoa lições, enfim, coisas que ela tem para ensinar e eu pegar tudo aquilo que ela falou para mim e começar a colocar em prática. E vai ser cansativo, vai ser exaustivo, mas vai me gerar uma mudança. Claro que vai. E essa mudança vai fazer com que muitas coisas mudem na minha vida. Eu vou perder muita coisa. Eu vou me desconectar com muitas partes do que eu sou. Eu vou me transformar. Então, quando eu ouço críticas e permito que essas críticas cheguem até mim, mas que eu saiba ponderá-las para entender aonde eu estou, aonde eu quero ir, isso é muito importante. Não adianta só você receber críticas de uma pessoa que não te conhece e você também não se conhece o suficiente para saber se aquelas críticas encaixam em você. Por que eu fiz esse exercício? Para mostrar que eu consigo me defender e eu também consigo falar que o ChatGPT está certo. Assim como eu consigo falar para a Isa, que é minha companheira, quando ela está certa, quando ela está falando algo a meu respeito. Essa capacidade de se articular, ela vem quando você sabe bem quem é você. Não é nem o que você quer, quem é você. Porque se você sabe o que você quer ou se você não sabe o que você quer, independente disso, você tem uma capacidade de articular. Você tem uma capacidade de falar sim ou de falar não. Agora, por que você fala isso que é a grande questão. Muitas pessoas se defendem mesmo quando sabem que se ela enfrentar aquilo ali de uma forma negativa, elas não vão conseguir mudar e melhorar e conseguir aquilo que elas querem, mas elas, por falta de consciência, falta de fato de consciência, de saber que elas são desse jeito, elas entram num automático de se defenderem de tudo e não mudam. Por outro lado, tem pessoas que aceitam tudo que as outras pessoas falam. E elas mudam, aceitam, passam por processos de pesados, de mudança. Tem uma hora que olham para elas mesmas e falam, meu Deus, quem eu tô me tornando? Quem eu sou, sabe? Eu mudei tanto. E aí as pessoas falam, poxa, mas o que é bom? Será que é bom mudar tanto assim e se perder de quem era? Ou será que é melhor manter um pouco, né, as raízes, manter um pouco a essência de quem eu sou, das coisas que eu quero, das limitações que eu tenho, porque afinal de contas, esse sou eu. E se você estava esperando aqui digamos assim, um bater de martelo para falar o que é o bom, o que é o ruim, qual é o caminho que você tem que chegar, você não vai encontrar nesse vídeo. O propósito desse vídeo não é esse. Durante muitos momentos da minha vida, eu procurei pessoas para falar o que eu tinha que fazer. Só que hoje eu tenho a consciência de que eu não posso procurar pessoas para falar o que eu tenho que fazer. Eu primeiro preciso ter consciência absoluta do que eu quero. Depois que eu souber o que eu quero, aí sim eu vou ver o que eu preciso aprender para fazer isso, realizar isso que eu quero. Dessas coisas que eu preciso aprender, o que eu preciso de ajuda? O que eu preciso buscar conhecimento externo que aqui dentro não tem
para que eu de fato conclua isso aqui. Afinal de contas, eu já sei que eu quero isso. E tem muitas pessoas que não sabem o que querem e por conta disso não fazem nada. Então, tudo que tá bom, tá maravilhoso. Mas no fim elas sentem que a vida tá uma merda. Eu já vivi isso. Eu já senti isso durante muito tempo. E eu dava grandes passos e depois parava, porque eu não sabia o que fazer depois. Só que hoje eu entendo que quando eu me conheço, sei o que eu quero, tomo uma decisão e eu me comprometo em fazer aquilo que o meu coração diz para fazer, a partir dali é um processo. E é um processo de continuar procurando confirmações dentro do meu coração de que aquilo que eu senti é real, é verídico, eu tenho que buscar aquilo. E em outro lado é começar a investir naquilo que eu não tenho como capacidades, como inteligência, como conhecimento, para poder chegar onde eu quero. Então hoje eu faço a seguinte divisão na minha vida. Eu de fato faço isso, tá? Eu de fato invisto nisso. Boa parte do meu tempo eu divido no que eu faço hoje, no meu trabalho de hoje, o que de fato coloca dinheiro no meu bolso. Porque todo mundo precisa trabalhar. Sem dinheiro a gente não vive, essa máquina não roda. Mas eu também tenho sonhos de coisas que eu quero realizar. E boa parte desses sonhos são completamente diferentes do que eu vivo hoje. E são coisas que eu busco já, eu busco estudando. E quanto mais eu me conecto, quanto mais eu estudo, mais eu vejo, mais eu mentalizo, visualizo isso que eu quero, mais próximo eu sinto que fica. Às vezes dá até pra coçar assim o que eu quero. Eu tenho sonhos muito grandes pra mim. E eu sei que eu vou realizá-los. Mas boa parte do que eu quero realizar, eu não tenho experiência, eu não tenho capacidade ainda. E boa parte dessas capacidades não são nem de conhecimentos externos, do que pode ser aprendido. Às vezes são coisas que estão dentro de mim que eu não sei acessar. E aí onde chega o outro ponto. Eu invisto constantemente agora. Faz parte do meu processo de vida investir em pessoas que possam me ajudar a descobrir mais sobre mim mesmo do que sem a ajuda delas. Então é uma coisa que eu invisto. Inclusive, é uma coisa que eu invisto para melhorar o meu trabalho. É uma coisa que eu invisto para ter mais clareza ainda de como eu quero construir constantemente e remodular esse trabalho que eu quero oferecer para as pessoas. Hoje eu sou uma pessoa que faz o meu trabalho no dia a dia, que é um trabalho comum. Todo trabalho é um trabalho comum, mas é um trabalho bem comum. E o desejo do meu coração é fazer com que eu consiga depender único e exclusivamente de trabalhar com pessoas. Eu quero servir as pessoas de uma forma, é óbvio que eu quero ganhar com isso. Todo mundo quer ganhar com o seu servir. Isso é a coisa mais linda o possível. Quando você consegue unir o seu propósito, aquilo que você deseja de carreira para sua vida, que você se sente feliz em fazer e ao mesmo tempo ganhar por aquilo, as pessoas enxergarem valor e te retribuírem por aquilo. Então todo o meu trabalho que eu faço dentro de mim, ao meu entorno, é para que eu melhore as minhas capacidades para eu poder oferecer isso de uma forma mais inteligente, mais íntegra, mais direta, mais verdadeira, para que as pessoas possam se conectar com isso e também iniciar os seus processos de transformação. Eu, um tempo atrás, era a pessoa que ouvia todas essas questões, que hoje é o ChatGPT que está me dando, e simplesmente dizia não. Falava, não concordo com isso, não faço parte disso aí que você está falando. E eu só comecei de fato a mudar quando eu comecei a aceitar todas essas coisas que eram duras para eu ouvir. E ainda hoje eu ouço muitas coisas duras. E não são duras porque as pessoas estão tentando me ferir. Ou eu estou tentando me ferir buscando esse tipo de confronto. Não, são conversas duras porque fazem com que eu de fato enxergue tudo aquilo que está me impedindo de chegar onde eu quero. E eu não vou conseguir resolver esses pontos de uma vez só. Não. Mas se eu me comprometo verdadeiramente a resolver cada ponto
que seja um pouco cada dia. Buscar mais clareza, buscar se conectar mais comigo, procurar ter mais consciência sobre quem eu sou, o que eu quero, para onde eu quero ir. Quando eu começo a ter esse nível de consciência firme, eu afino a minha identidade. E aí eu não fico mais à mercê das pessoas chegarem em mim e falar: ah, você falta fazer isso, você é assim, você é relaxado, você é preguiçoso, não. Não, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu quero e eu sei o que eu estou fazendo ou não estou fazendo para chegar onde eu quero. E cada um tem o seu ritmo, cada um tem as suas prioridades, cada um tem a sua forma de equilibrar a vida ou de buscar o desequilíbrio momentâneo para poder fazer com que algo se construa em um determinado momento e depois volta para o equilíbrio e depois a gente constrói uma outra área e desequilibra enquanto está construindo, depois volta para o equilíbrio. Então é muito mais complexo do que simplesmente receber uma crítica dessa e dizer sim ou dizer não. Existem muitos mecanismos nas nossas vidas que a gente precisa olhar, a gente precisa entender se é a hora de deixar ir ou se é o momento ainda de manter. Então, eu antes era muito frio quando as pessoas chegavam em mim e falavam: eu tô com um problema e não sei como resolver. E eu chegava nessas pessoas e simplesmente dizia: ah, mas você tem que abrir mão daquilo, você tem que abrir mão disso, você tem que se tornar essa pessoa, aquela. Mas peraí, será que a pessoa quer abrir mão disso tudo? Será que às vezes a pessoa, mas eu quero mudar, eu quero sair da onde eu tô, eu quero ir para um outro país, eu quero viver uma aventura. Hoje eu chego, legal, lindo, parabéns. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está preparada para deixar tudo que você tem hoje para poder viver essa aventura, viver esse seu sonho? Você sabe que se você for para um outro lugar, você não vai conseguir levar sua família, você não vai conseguir levar seus amigos. Você sabe que se você está num emprego que não está muito legal para você, mas ali tem pessoas que você ama, que você gosta muito, que você já construiu uma relação muito boa. Você sabe que quando você vai para uma outra empresa, por mais que o salário seja melhor, por mais que a localização seja melhor, você vai perder todas essas pessoas. O contato diário que você tem com essas pessoas vão ser perdidos e, consequentemente, você vai ter muito mais dificuldade de manter esses relacionamentos. Você está disposta a isso? É claro que, por um lado, você cresce financeiramente, você cresce profissionalmente, mas pelo outro você perde muitas coisas que, dependendo de como você talvez é uma perda muito grande. Então, tudo isso é o movimento de aumentar a nossa consciência. Quanto mais consciência nós temos sobre aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos ser e aquilo que nós teremos que deixar de ser para conseguir ser aquilo que nós queremos ser, quando a gente tem consciência de tudo isso, é muito mais leve fazer a mudança. Difícil sempre vai ser. Pesado? Às vezes sim. Doloroso? Com certeza. Mas não vai ser sofrido quando você tem consciência de tudo isso. A dor, ela é um item essencial na mudança. E eu, durante muito tempo, tive dificuldade de lidar com a minha dor. Mas quando eu entendi que a dor é um indicativo de mudança, seja no meu corpo físico, quando eu estou lá na academia, puxando peso que está doendo, eu sei que aquilo vai gerar uma mudança em mim, mas está doendo. Na vida é do mesmo jeito. Agora, o sofrimento é uma escolha. E a gente pode escolher sofrer ou não sofrer. Como a gente evita o sofrimento? Tendo consciência e aceitando com paz que a dor é uma amiga e é um indicativo de que a gente está se transformando. Se você gostou desse vídeo e fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Esse é uma série de vídeos, esse foi um vídeo longo. Essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo aqui no canal, um desafio de 90 dias que eu estou me expondo e a cada dia eu estou sentindo que eu estou melhorando a forma como eu estou me expressando e tem sido uma aventura estar aqui contigo. Hoje foi um vídeo longo, pode ser que amanhã não seja, mas se você gostou desse conteúdo, te ajudou, fez você pensar de uma outra forma, então fico feliz, fico de fato grato.
A gente se vê amanhã e valeu.